Joás nasceu em um tempo sombrio, quando Judá estava mergulhada em traições e medo. Imagina a cena, o palácio cheio de murmúrios, portas batendo com pressa e nos corredores um segredo que valia uma vida. Joás era apenas um bebê quando tudo desabou ao seu redor. Sua avó, a rainha Atalia, uma mulher fria e sedenta de poder, tomou o trono à força depois da morte do rei Acasias, pai de Joás. Mas para garantir que ninguém ameaçasse seu reinado, ela fez algo impensável. Mandou matar todos os descendentes reais. Parecia o fim da linha para a casa de Davi. Mas aí entra uma reviravolta de tirar o fôlego. Joseba, irmã do rei falecido, não suportou ver aquele bebê inocente condenado à morte. Ela e seu marido, o sacerdote Joiada, arriscaram tudo. Esconderam Joás às pressas e o levaram para o único lugar onde Atalia nunca ousaria procurar, o templo do Senhor. Ali, entre paredes sagradas e longe dos olhos famintos por poder, Joás cresceu escondido por 6 anos inteiros. Um menino criado não em meio ao luxo, mas cercado pela presença de Deus, enquanto lá fora o povo vivia sob o peso de um governo cruel. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão "Valeu demais". Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Agora pensa só no contraste. Enquanto Atalia reinava impiedosa, acreditando ter eliminado todos os rivais, o verdadeiro herdeiro estava ali, aprendendo, sendo preparado em silêncio. Ninguém imaginava que aquele garotinho tímido, que mal conhecia o mundo além dos portões do templo, carregava a chave para o futuro de Judá. A cada ano que passava, a tensão aumentava, como uma corda sendo esticada até o limite. E então, quando Joás fez 7 anos, algo extraordinário começou a acontecer. O tempo de se esconder tinha acabado. Joiada, aquele sacerdote sábio e destemido que cuidou do menino como um verdadeiro pai, sabia que a hora da verdade tinha chegado. E foi assim, com planos feitos em silêncio e muita coragem no coração, que ele arquitetou uma das viradas mais incríveis da história de Judá. Numa manhã comum, o templo começou a se encher de guardas e líderes convocados secretamente. Todos estavam ali por uma única razão: proteger Joás e restaurar a linhagem real. O clima era tenso. Cada passo ecoava nos corredores de pedra, e o som abafado das armas sendo entregues aos soldados misturava ansiedade e esperança. Até que, no meio de todo aquele suspense, Joiada trouxe Joás à vista de todos. Um menino franzino, com olhos grandes, olhando tudo à sua volta como quem ainda tentava entender o peso daquele momento. Foi aí que a mágica aconteceu. Joiada colocou a coroa sobre a cabeça de Joás e ungiu o garoto rei ali mesmo, diante de uma multidão em choque. As trombetas soaram alto, quebrando o silêncio e rasgando o céu, enquanto o povo gritava: "Viva o rei!" Era como se um grito de alívio guardado por anos finalmente pudesse escapar. E Atalia, quando ouviu aquele barulho, correu para o templo, rasgando as vestes e gritando: "Traição! Traição!" Mas era tarde demais. A maré tinha virado e o povo, tomado por uma coragem que não se via há tempos, atirou do poder sem piedade. E lá estava Joás, o menino rei, rodeado por aplausos e olhos cheios de esperança. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Joás, agora coroado e sentado no trono, era só um menino, mas um menino com um reino inteiro nas costas. E é aí que entra mais uma vez a figura de Joiada. Esse homem não era só um sacerdote, era um verdadeiro pilar para Judá e principalmente para Joás.
Ele sabia que governar não era só usar uma coroa bonita e ouvir aplausos. Precisava de visão, de firmeza e, acima de tudo, de fé. Joiada, como um mestre paciente, pegou Joás pela mão e começou a moldá-lo, pouco a pouco, para ser mais que apenas um rei de fachada. Os dias que se seguiram foram intensos. Joás acompanhava o mentor em reuniões, decisões difíceis e, acima de tudo, em momentos de oração. Era como se ele estivesse aprendendo a ver o reino com outros olhos, enxergando não só o que estava diante dele, mas também aquilo que ninguém via, a alma da nação. E não demorou para que começassem as mudanças. Um a um, os altares dedicados a falsos deuses foram destruídos. O povo, que antes andava cabisbaixo e perdido, começou a sentir que algo novo estava surgindo. Era como se uma brisa fresca estivesse varrendo as ruas e os corações, trazendo esperança de novo. Joás crescia não só em idade, mas em entendimento. E com Joiada sempre por perto, ele se firmava cada vez mais como um rei guiado por princípios. Mas havia uma sombra pairando. Porque, por mais que Judá começasse a respirar novos ares, havia algo que ainda precisava ser feito. O templo, aquele lugar sagrado que tinha sido abrigo para Joás quando era apenas um bebê, estava em ruínas. E um rei que queria restaurar a fé do povo não podia ignorar isso por muito tempo. Não demorou para Joás perceber que, por mais que estivesse limpando o reino da idolatria, havia uma ferida aberta que não podia mais ser ignorada. O templo do Senhor, aquele mesmo lugar onde ele tinha sido escondido e salvo quando era só um bebê indefeso, estava caindo aos pedaços. Paredes rachadas, portas quebradas, o som dos ventos entrando por frestas largas. Um retrato triste de abandono. E aquilo não era só um problema estrutural. Era um símbolo da fé do povo, desgastada e esquecida ao longo dos anos de descaso. Joás, agora um jovem determinado, decidiu que era hora de agir. Chamou os sacerdotes e os líderes e anunciou um plano ousado: restaurar o templo, devolvendo a ele a grandeza e o respeito que merecia. Só que arrecadar os recursos não foi fácil. A princípio, os sacerdotes não deram muita importância, enrolando, demorando a agir. Mas Joás, que já tinha aprendido a ser firme, bateu o pé. Mandou fazer um grande baú com um buraco na tampa e colocou-o na entrada do templo. Qualquer pessoa que passasse por ali podia contribuir. E não demorou para que as moedas começassem a cair, tilintando como um eco de fé se reacendendo. O barulho das ferramentas voltou a preencher Jerusalém. Martelos, serras, vozes misturadas em um só ritmo. O ritmo da reconstrução. Cada pedaço de madeira, cada pedra recolocada, parecia gritar que o povo estava, aos poucos, encontrando o caminho de volta para Deus. Era uma imagem poderosa. Onde antes havia ruína, agora surgia beleza. Onde havia silêncio, agora brotava a esperança. Mas, como toda a história, essa também guardava um ponto de virada inesperado. A cada martelada que ecoava nas paredes do templo, parecia que Judá ganhava novo fôlego. O povo estava animado, Joás estava forte no trono, e tudo indicava que aquela fase seria lembrada como um tempo de restauração. Mas havia uma peça-chave em toda essa engrenagem: Joiada. Ele não era só o mentor espiritual de Joás, era também o alicerce invisível que sustentava o reino nos bastidores. E foi justamente quando esse pilar caiu que as rachaduras começaram a aparecer. Joiada morreu já bem velho, depois de anos servindo com coragem e sabedoria. O povo o honrou com um sepultamento digno dos reis, mesmo ele nunca tendo usado coroa. Mas para Joás, aquela perda foi muito mais profunda. Era como se, de repente, a voz firme que sempre o guiara tivesse se calado, e o caminho à frente ficasse coberto por uma névoa pesada. Sem Joiada por perto, Joás se viu cercado por outros conselheiros. Só que esses não tinham nem de longe o mesmo caráter.
Eram bajuladores, homens que falavam o que o rei queria ouvir e não o que ele precisava. E Joás, vulnerável e talvez ainda sentindo o peso da saudade, começou a escutar essas novas vozes. O que antes parecia ser um reinado sólido começou a dar sinais de fragilidade. A fé que tinha sido reconstruída com tanto esforço passou a ser tratada com descuido. Era como se o rei que um dia liderara com tanta convicção agora estivesse à deriva, sem perceber o abismo que se abria aos poucos diante dele. Sem joiada para segurar as rédeas, Joás começou a mudar, e não foi para melhor. Os mesmos conselheiros que antes o bajulavam, agora mostravam suas verdadeiras intenções. Aos poucos, foram empurrando o rei para longe de tudo o que havia sido construído com tanto suor e fé. E Joás, já distante da firmeza que um dia teve, deixou-se levar. As ruas de Jerusalém, que antes tinham visto altares pagãos sendo derrubados, começaram a ver esses mesmos altares voltando, como fantasmas antigos que nunca tinham ido embora de verdade. O povo, que ainda se lembrava do brilho dos primeiros anos de reinado, agora olhava em volta e via imagens de ídolos sendo erguidas outra vez. Era um golpe duro para aqueles que tinham acreditado em um novo começo. O templo, recém-reformado, permanecia firme por fora, mas por dentro. As práticas erradas e a idolatria minavam o espírito da nação. Era como se tudo o que tinha sido conquistado estivesse se desfazendo aos poucos, feito areia escorrendo entre os dedos. Joás, que já fora símbolo de esperança, agora parecia cego ao que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. E mesmo com alguns tentando alertá-lo, ele se fechava cada vez mais no orgulho e na vaidade. A confiança que o povo tinha nele começou a rachar, e aquela sensação amarga de déjà-vu pairava no ar. Mais uma vez, Judá estava se afastando do caminho certo. No meio daquele cenário onde tudo parecia se desfazer, surgiu uma voz que cortava o silêncio como uma espada afiada. Era Zacarias, filho de Joiada. Ele carregava não só o sangue do grande sacerdote, mas também a mesma coragem que o pai tinha demonstrado anos antes. Zacarias não estava disposto a assistir calado enquanto Joás e o povo afundavam de novo nas velhas armadilhas da idolatria. Com os olhos cheios de determinação, ele se levantou diante da multidão e começou a falar. E, olha, não poupou palavras. Ali, no meio do templo que tantas vezes tinha ecoado louvores, agora ecoavam palavras duras e diretas. Zacarias denunciava os erros de Joás e do povo sem medo, apontando cada desvio, cada traição da aliança com Deus. Era como se as paredes daquele lugar sagrado tremessem com a força da sua voz. Ele não fazia rodeios, não adoçava a verdade. E isso, claro, incomodou profundamente Joás, que já estava tão endurecido que não reconheceu nem o valor nem a coragem daquele aviso. O mais chocante, Joás, o mesmo rei que um dia foi salvo e criado dentro daquele templo, o lugar onde agora Zacarias clamava por arrependimento, decidiu silenciar a voz do profeta e fez isso da pior maneira possível. Mandou apedrejar Zacarias ali mesmo, no pátio do templo. O sangue daquele justo manchou o chão sagrado e deixou no ar um peso quase sufocante, como se algo terrível tivesse sido acionado naquele momento. E antes de morrer, Zacarias ainda lançou uma última frase que ecoou como um trovão: "O Senhor verá e pedirá contas." O sangue de Zacarias mal tinha secado no chão do templo quando os primeiros sinais do castigo começaram a surgir. Lá das bandas da Síria, um exército se levantou com uma força que ninguém esperava. Os arameus não eram muitos em número, mas vieram com uma fúria que parecia movida por algo muito maior do que simples conquista territorial. Era como se aquela tropa tivesse sido enviada não só para guerrear, mas para cobrar uma dívida antiga, aquela mesma que Zacarias tinha anunciado com seu último suspiro. Joás,
que antes parecia tão seguro no trono, agora se via cercado pelo medo. O reino, que até pouco tempo estava em paz, virou palco de destruição. Portões caíram, casas foram saqueadas e o povo gritava nas ruas sem entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Não adiantava ter templos reformados por fora, se por dentro a fé estava rachada. E isso ficou mais claro do que nunca quando, apesar da força militar de Judá, os arameus venceram com facilidade. Era quase inacreditável. Um exército pequeno derrotando um reino inteiro. Joás foi ferido gravemente durante a invasão, e a humilhação era evidente. O rei que antes era visto como salvador, agora estava quebrado, física e espiritualmente. E o povo, que tinha acompanhado cada fase da sua história, do bebê escondido ao jovem corajoso e depois ao rei cego pelo poder, agora via com os próprios olhos o preço da desobediência. Mas a tragédia ainda não tinha acabado. Ferido e humilhado depois da invasão, Joás se refugiou nos corredores silenciosos do palácio, tentando se recuperar tanto das dores físicas quanto da ferida invisível que tinha se aberto em sua alma. Mas, ironicamente, o verdadeiro perigo não vinha mais dos inimigos lá de fora, vinha de dentro. Ali, entre paredes familiares, começaram a surgir sussurros traiçoeiros. Seus próprios oficiais, homens que ele achava leais, tramavam nas sombras, cansados de um rei que havia perdido a mão e o respeito. O clima dentro do palácio era tenso, quase sufocante. Guardas trocavam olhares nervosos e servos se moviam rápido demais, como se soubessem que algo estava prestes a explodir. Joás, enfraquecido e talvez já desconfiando de que algo estava errado, não tinha mais forças para conter aquela tempestade silenciosa que se armava. Até que, numa noite em que tudo parecia calmo demais, a traição veio à tona. 2 dos seus oficiais mais próximos entraram no quarto onde Joás repousava e, sem hesitar, o mataram ali mesmo. Não houve gritos de guerra nem barulho de espadas em campo aberto. Foi frio, rápido e quase sem alarde, uma morte que espelhava a frieza que o próprio Joás tinha mostrado tempos antes. E assim, o rei que começou sua vida escondido para escapar da morte, terminou seus dias de forma quase anônima, traído por aqueles em quem mais confiava. O corpo dele foi enterrado na cidade de Davi, mas, detalhe curioso e cheio de significado, não no túmulo dos reis, como seria esperado. Era como se até a história quisesse deixar claro que aquele reinado tinha começado cheio de promessas, mas terminou mergulhado em decepção. Depois da morte silenciosa de Joás, o reino seguiu seu curso como se quisesse rapidamente virar a página daquela história tão cheia de altos e baixos. O corpo dele foi colocado no túmulo da cidade de Davi, mas não junto aos outros reis. Um gesto que, sem palavras, falava muito sobre o legado que Joás deixou para trás. O povo, que um dia tinha vibrado ao ver aquele menino coroado com apenas 7 anos, agora carregava uma mistura amarga de lembranças, de esperança quebrada, de glórias passageiras e de quedas dolorosas. A vida de Joás parecia um livro com capítulos marcados por contrastes gritantes. Ele começou como um símbolo de milagre, alguém que Deus preservou contra todas as probabilidades. Cresceu sob a proteção de Joiada, com tudo para dar certo, e por um tempo até brilhou, reconstruindo o templo e reacendendo a fé do povo. Mas, no final, o que ficou foi a sombra das decisões ruins, das alianças erradas e da fé que se perdeu pelo caminho. Um reinado que tinha tudo para ser inesquecível pela força e pela fidelidade, terminou sendo lembrado mais pelas falhas e pelo abandono. Mas é curioso como, mesmo depois de tudo isso, a história de Joás nunca desapareceu. Ela continuou viva, passando de geração em geração, sussurrando uma verdade que atravessa os séculos. Não basta começar bem,
é preciso permanecer firme até o fim. Joás nos mostra, sem máscaras, como as escolhas certas podem nos levar a lugares incríveis, mas também como um coração que se desvia pode arruinar até as maiores conquistas. E assim, olhando para toda essa história que se desenrolou como um drama cheio de reviravoltas, a vida de Joás fica diante de nós como um espelho cheio de sinais de alerta e também de esperança. Ele nos ensina que não importa o quão forte a gente comece, nem quantos milagres tenham nos colocado no caminho certo. O verdadeiro teste está na continuidade, na constância das nossas escolhas dia após dia. Joás foi salvo quando não tinha forças nem para lutar por si mesmo, protegido por mãos corajosas e guiado com amor e fé durante os primeiros anos. Tudo apontava para um reinado brilhante. E por um tempo, realmente foi. Mas o tempo revela quem somos de verdade. E quando os ventos mudam e as vozes certas se calam, é aí que o caráter precisa se sustentar sozinho. Joás, sem a firmeza de Joiada ao seu lado, acabou se deixando levar pelas pressões, pelas influências erradas, até perder de vista tudo aquilo que um dia tinha jurado defender. E é impossível não ver nisso um aviso direto para todos nós. É fácil se manter firme quando estamos cercados por bons conselheiros, mas o desafio maior vem quando precisamos segurar sozinhos o peso das decisões. Olhando para trás, a grande lição que a vida de Joás nos deixa é clara como o dia. A fé não pode ser só de momento, nem depender das circunstâncias. Ela precisa ser cultivada, fortalecida e, principalmente, vivida com integridade do começo ao fim. Joás teve suas vitórias, mas também deixou cicatrizes profundas para ele e para o povo que confiava nele. E enquanto novas histórias iam surgindo em Judá, a lembrança do rei que começou como esperança e terminou como advertência continuava ecoando como uma voz suave dizendo: mantenha-se firme, não apenas no início, mas até o último suspiro. Se você gostou da história de Joás e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.